Oi, voltamos, né? Para continuar a nossa conversa sobre a produção textual. E eu disse que nós iríamos conversar sobre a produção do texto dissertativo argumentativo. Quando vimos a tipologia textual, vimos que dissertar significa apresentar conhecimento e que argumentar é defender uma opinião. Quando um texto é exclusivamente dissertativo, ele vai apresentar os conhecimentos do autor sobre determinado assunto. O texto dissertativo, ele pode também ser argumentativo, quando esse autor defende a sua tese, defende a sua opinião, tem um ponto de vista e defende esse ponto de vista. Então vejam que a diferença existe. Dissertar é apresentar o conhecimento. Argumentar é defender uma opinião com base nos conhecimentos que você tem. E aí vem a primeira dica valiosa. Para a redação nota 1000, você precisa estar informado. Você precisa ter conhecimento. E esse conhecimento, ele passeia por todas as áreas. Na hora da produção do seu texto, você vai poder lançar mão das diversas áreas do conhecimento para embasar a sua argumentação. Certo? Guarda essa dica, hein? Se eu já entendi o que é dissertar e o que é argumentar, então agora ficou mais fácil de entender o que é o texto dissertativo argumentativo. É o texto que traz uma opinião, que é a tese, baseada no conhecimento, e traz os argumentos para defender essa tese, para defender essa opinião baseada no conhecimento. Mais uma vez, então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem dois momentos. Ele traz uma tese, que é o conhecimento, e ele argumenta para defender esse conhecimento que gerou a sua opinião. Ok? Qual é a estrutura desse texto? Vamos chegar lá. Eu vou dar um exemplo prático, simples, de como isso acontece. Da tese, opinião e defesa. Um exemplo. Eu levanto essa tese de que os menores, a partir de 15 anos, já podem trabalhar. Levantei uma tese, expus aqui, numa afirmação, a minha opinião sobre determinado assunto. Agora, por quê? Em que eu vou fundamentar a minha argumentação para comprovar que essa opinião minha é válida? Então, aqui eu tenho a opinião, a tese, e agora eu tenho a argumentação, que são os porquês. Por exemplo, eu posso dizer que eu penso que o jovem a partir de 15 anos já pode trabalhar, porque esses jovens, então, estarão aprendendo uma profissão. E aí eu coloco o contexto social da maioria dos jovens brasileiros que vivem em situações de risco, se não a maioria, um grande número. Esse é o primeiro argumento, o primeiro porquê, que vai me ajudar a convencer o meu leitor da minha opinião. Depois eu posso dizer também que, trabalhando a partir dos 15 anos, esses jovens, oriundos das classes menos favorecidas, podem assim contribuir no orçamento familiar. São dois caminhos, vamos dizer assim, que apontam numa mesma direção.
Eu estou argumentando a partir de uma ideia inicial, o trabalho do jovem menor de idade. Foi um exemplo básico que eu coloquei para vocês entenderem, então, que a argumentação, ela vem para amarrar, desenvolver, exemplificar, convencer o leitor a partir da ideia inicial que foi exposta no seu texto. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ele tem uma estrutura convencional que precisa ser desenvolvida. O texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele precisa ter o seu parágrafo de introdução. Ele vai, a partir dessa introdução, onde já vai aparecer a sua ideia, a sua tese, 2 parágrafos que vão desenvolver essa ideia exposta na tese. São 2 parágrafos que são chamados os parágrafos argumentativos. E o seu texto precisa ser finalizado com um parágrafo de conclusão. Então, essa é a estrutura básica para você avaliar o seu texto. Produzir um texto dissertativo argumentativo. Sim, ele vai ser dissertativo argumentativo se ele apresentar uma tese e a defesa dessa tese. Ele vai ser dissertativo argumentativo se essa tese e essa defesa estiverem distribuídas em pelo menos 4 parágrafos. 1 com a introdução, 2 com os argumentos e o último parágrafo de conclusão. A estrutura de cada parágrafo desse precisa ser estudada, precisa ser detalhada. Nós vamos sugerir como iniciar o seu texto, como desenvolver o seu texto, como concluir, focando no vestibular do Enem, que é o mais procurado, e também em outros vestibulares, porque na conclusão existe uma diferença. Ok? Vocês têm a proposta de produção textual dessa semana. Vou pedir que vocês se libertem dos medos, porque é uma proposta da UERJ, baseada na leitura do livro Dom Casmurro. Alguns de vocês já leram, conhecem a história. Os que não leram, eu aconselho essa leitura. É um dos livros que o aluno de ensino médio não pode passar por ele sem conhecer. E a proposta de redação da UERJ 2018 traz uma oportunidade de reflexão. Vocês vão até ela, leiam com carinho, qualquer dúvida nos procurem, para que a gente possa caminhar. Lembrando do seguinte, a produção textual se assemelha à aprendizagem da natação. Ninguém aprende a nadar se não entrar na piscina. Você também, eu também, não vamos desenvolver a nossa escrita se não escrevermos. Então é a prática, é a técnica, a teoria e a prática. Ok? Então revejam esse vídeo, o passo a passo. Tem o material também em PDF, além da proposta de redação, material em Word, com sugestões de elementos de conexão que você pode usar no seu texto, de conexão e de coesão. Ok? Então a gente se encontra daqui a pouco para conversar mais a respeito do texto dissertativo argumentativo. Até já!